Salve, salve pessoal, falamos com mais um vídeo para vocês, vídeo de pré-jogo. Amanhã, 5 horas da tarde, o Barcelona vai jogar a volta da fase de 16 avos da Europa League contra o Manchester United. Poderoso Manchester United, esse confronto de Champions League na Europa League. Infelizmente, é na Europa League. O jogo de ida foi 2-2. Estamos com desfalques. E o leve favoritismo que a gente tinha na ida, agora esse favoritismo passa para o lado do Manchester. Então amanhã vai ser muito complicado. E aí, Giovanni, qual a boa? Fala pessoal, Giovanni falando. Cara, eu espero, realmente o favoritismo agora é deles, mas eu espero a noite grandiosa de Champions na Europa League que o Barcelona está me devendo há muito tempo. A gente tem condições de passar, é um jogo aberto, a vantagem é deles, de fato, mas é um jogo aberto e a gente só precisa ganhar. Qualquer resultado favorável é nosso. Queria deixar uma... teve pessoal aqui que deixou os locais que são a cidade deles. Então, mandar um salve aqui para o Nordeste, que é Nordeste, de Campina Grande, na Paraíba. E para o Urley Senna, que é de Feira de Vitória da Conquista, na Bahia. Aí, terra, ó. Aí, ó. Eu pensei que aqui em Vitória da Conquista só tinha uma pessoa no fã-clube, que era minha esposa. Apareceu o jovem aí, eu sou daqui de Vitória da Conquista. Abraço aí por mais um membro do fã-clube, né, Giovanni? O Arley Senna. Mas é isso. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. A gente está mega nervoso, porque o jogo de amanhã tem que ser um jogo perfeito. Temos problemas. Então curte aí o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Roda a vinheta. Pois é, pessoal, amanhã tem essa pedreira aí, confronto gigante contra o Manchester United e o Barcelona com desfalques no setor de meio campo. Vocês estão vendo a lista de convocados aí e todo mundo que minimamente aí está acompanhando o Barcelona está vendo aí que os desfalques da gente são desfalques pesadíssimos, né? São desfalques que o trabalho de Xavi ainda não jogou sem esses caras. Então a gente não sabe nem como é que o time vai se comportar, né? Amanhã a gente não tem Gavi, por um amarelo bobo, Pedri machucado e Dembélé machucado. Em contrapartida, né, Giovanni? O Manchester United tem um retorno aí do Sabitzer, talvez o Anthony pode estar disponível. Então, assim, a gente vai ver um Manchester United mais forte do que ainda, né, velho? É aquele zagueiro lá argentino. O Martinez. Tem um reforço do United, tem um enfraquecimento do Barcelona. A gente já tinha a baixa do Dembélé e do Busquets na ida. Isso. Só que agora a gente perdeu a vantagem que a gente tinha. E é por isso que era tão importante fazer um jogo bom no Camp Nou. E principalmente sair com a vitória, né? Sair com a vitória. O pior de tudo, né? Nós não fizemos um jogo bom. A gente empatou por sorte. Não, é assim, tem hora que a gente fala isso, o pessoal não entende, ainda mais às vezes o pessoal que não acompanha o Barcelona recorrentemente. Gente, a gente não tá falando que o Barcelona tinha que dar um banho no Manchester United, não. Mas o time da gente não fez um jogo, independente do resultado, como a gente viu nesse pós-Copa. Não jogou desse jeito, né? O Manchester United vem naquela mesma crescente, ganhou até de 3-0 do Leicester, daquele mesmo jeito que é a marca desse time do Manchester United de Ten Hag, né? O bloco médio, recuperação na zona de meio campo e aceleração. Eu acho que 2 gols ou 3 dos gols contra o Leicester foi assim, fez gol contra a Barcelona assim, gol na rodada retrasada assim. Então, é uma arma muito ativa com jogadores que conseguem dar esse passe de desmarcação e na frente para encontrar um monstro, um cara que está em um momento de graça, um cara que finalmente atingiu o patamar que o torcedor do Manchester United queria. O Rashford foi uma excelente fase. Então, é muito complicado o jogo amanhã. O Rashford ele tá marcando gols atrás de gols, né? Eu espero que o Barcelona consiga encerrar a sequência dele. Eu acho que tem 7 jogos em Old Trafford que ele marca gols. Entendeu? Então, assim, o Barcelona precisa conter esse jogador. O Barcelona precisa, é importantíssimo. Xavi foi perguntado sobre isso hoje, falou que não vai fazer uma marcação especial, porém, é o jogador deles que a gente precisa ter atenção. É muito complicado mesmo. E aí, falando já da coletiva de Xavi, a gente pensa muito em escalação, né? Xavi não é muito de dar dicas sobre escalação, mas, assim, em teoria, a gente só tem, assim, para sair jogando com 3 meio-campistas, né? A gente tem um retorno de Busquets, Kessie e De Jong. E Sérgio Roberto?
Poderia entrar amanhã, fazer um quarteto de meio campo, tal, mas assim, o que ele jogou no jogo contra o Manchester United, ele não jogou bem, e no final de semana contra o Cádiz, ele foi de menos a mais. Mas ainda não sei se é um cenário ideal para colocar. E aí tem aquela coisa, Sérgio Roberto, Ferran Torres, né, Giovanni? Aquela coisa, né, que a gente até perguntou para vocês, tem até interação do pessoal aí com opinião sobre isso, né, velho? Exatamente. Tem aqui uma interação do The Prince. É uma interação um pouco maior, então vou meio que dar uma resumida. Ótima atuação de Ferran hoje. Sem dúvidas deu um passo à frente, mas na minha opinião não acho critério suficiente um jogo bom contra o 17º colocado da La Liga, que atuando pela ponta direita servir de parâmetro para o jogo contra o United, que ele vai jogar de ponta esquerda. Ele coloca aqui, porque o Rafinha é o dono da posição e tudo mais. Sim. Então eu concordo com tudo que ele falou. Sim. É assim. Só que tem o comentário do Luiz Oliveira. Aqui, ó. Sem ele ter feito essa partida contra o Cádiz, eu já achava que deveria ser titular, pela forma como ele entrou contra o Villarreal. Da forma que ele vem sendo muito mais um meia do que um ponta e dá encaixe com os movimentos de Baldé. O problema dele sempre foi mental mesmo. Se recuperarmos, teremos um time com mais opções. É um cara que já vai por caminho completamente contrário e a gente concorda, como o Giovanni falou, com as duas opiniões. Muito bom ter essas opiniões diferentes. Dá para vocês um pouco mais de informação sobre o Ferran Torres. O Ferran Torres deu entrevista esse dia lá, Vanguardia, acho que foi ontem ou anteontem, e falou que sim, que a mente dele quebrou. Nesse retorno para começar a temporada, ele veio fazer a pré-temporada, cortou o pé na beira da piscina, aquela lesão que ele teve, perdeu a pré-temporada, e aí a cabeça dele começou a entrar em parafuso, ele começou a ficar com obsessão do gol, aquela cobrança de fazer gol, e diz que está fazendo acompanhamento psicológico, que diz que ele diz que chegou no fundo do poço, na cabeça dele, assim, pra vocês entenderem como o jogador estava quebrado, né? E para vocês verem onde Ferran Torres estava, ele diz que está fazendo um acompanhamento psicológico 1 ou 2 vezes na semana, diz que conversa sobre tudo, sobre a vida dele, sobre futebol, sobre relacionamentos, e isso é maravilhoso. Na verdade, assim, pessoal mais jovem, né, Giovanni? Às vezes, como jovem se acha imortal, né? Assim, jovem se acha imortal, né? Então, às vezes a gente tem muita gente jovem aqui no canal, mas a mente da gente é perigo, pessoal. A mente da gente precisa ser tratada, e Ferran, a gente espera, né, que ele esteja bem para, se o Barcelona precisar dele numa situação dessa. Você acha o quê, Giovanni? Que é o melhor caminho mesmo, um quarto meio-campista, que seria o Sérgio Roberto, ou essa opinião do Ferran Torres de meia ponta esquerda, como o próprio Luiz sugeriu? Foi o Luiz, não foi? Foi. Eu acho que o Ferran Torres é um jogador muito inteligente. Sim. Ele consegue fazer, se treinado, se esclarecido, ele consegue fazer essa opção. Eu preferia a opção do Ferran Torres, porque eu prefiro um 4-3-3 clássico, deixando bem claro que o Xavi não usa 4-4-2 em hipótese alguma. É uma formação que ele não gosta. Então era muito mais capaz dele ir com 4 meio-campos, porém com 3-5-2, adiantando o Baldé por uma segunda linha e fazendo uma linha de 3. Então o time ia ficar um pouco mais confuso. Eu prefiro o time com mais um atacante. Minha opinião sempre foi essa. Porém, o encaixe com 4 meio-campos estava funcionando, mas nós não temos o Pedri, que é o criador de jogadas. Então não adianta você ter mais um meio-campo que não vai criar. Porque o De Jong vai jogar mais atrás, o Busquets vai jogar mais atrás, o Kessie não é o cara da criação, o Sérgio Roberto também não é. Então tu vai encher o meio de campo, vai marcar um pouco melhor, porque o Kessie, o De Jong, o Busquets, o Sérgio Roberto também marca ok, mas quem vai produzir para o time ofensivamente? Precisamos sair com a vitória. Eu só queria levantar um ponto sobre a entrevista do Ferran Torres, cara. Isso é algo que tem que ser dito no esporte. Porque a gente que não é atleta, a gente que é torcedor, a gente sempre vai cobrar do atleta o rendimento top. Só que o cara é um ser humano. Eu, no meu trabalho, tenho baixa de performance, tenho problemas, fico mal quando meu rendimento no trabalho cai, eu fico mal, e eu fico feliz de saber que o cara teve essa coragem e deu o passo que é o tratamento psicológico. E só que no futebol, então, tem claro. Milhões de pessoas julgando, né? O seu trabalho, às vezes, tem um supervisor, lá no cara tem ataque, tudo quanto é lado, né, velho? O meu chefe e a minha esposa tá me cobrando aqui que eu consiga manter as contas de casa pagas. É justo. Imagina esse cara.
né? Ele cometeu um erro, perdeu um gol na Copa do Mundo. O Sim, próprio Bukayo Saka, que perdeu o sim, pênalti lá pela Inglaterra, que sofreu crítica racista, sofreu ataque e tal. Pô, é muito ruim isso. é muito ruim. Gente, antes da gente passar para o próximo, a gente tem até uma opinião diferente sobre esse jogo, sobre o que a gente sentimento sobre a partida. Só tem uma coisa que eu queria até conversar com o Giovanni, quero saber a opinião de vocês. Eu falei com o Giovanni isso, acho que foi lá domingo. Me preocupou Sim. muito a titularidade de Baldé contra o Cádiz. Eu gostaria de ter visto, porque eu quero ver Baldé amanhã de titular. Me preocupa Também. muito o chave da Copa, a competição da Copa, por exemplo, a Copa do Rei ou a Europa League para Jorge Alba. Jorge Alba que está bem, que está ajudando, mas Jorge Alba no auge, eu sempre falei isso com o Giovanni, no auge, era um dos jogadores que mais falhava nos confrontos europeus para a gente fora de casa. Sim. Aquela bola soberba Defensivamente, cruzando para dentro. Então eu gostaria de ver Baldé amanhã. Tô com medo. Gostaria de ver Baldé. Não sei a opinião de Giovanni e a opinião de vocês. não, na minha opinião, o Baldé deve ser titular em todos os jogos. Tá? A minha preferência sempre Eu vai aceito ser o Jordi Alba naquele Baldé. jogo mandante em casa, 80% de poste de bola, pronto, Jordi Alba. É. Eu aceito Jordi Alba no jogo que o Baldé jogou uma sequência com 4, 5 jogos e precisa dar descanso. Sim, E aí dá descanso. E aí escolhe um desses jogos aí, nessa é verdade. condição que você falou. É. Jogo em casa contra um rival que não vai atacar muito pelo lado esquerdo, que a gente não vai ter tanto perigo, bota o cara lá para ele ter minutos, show de bola. Mas o Baldé, para mim, hoje, honestamente, tá? Honestamente aqui, isso não é hipocrisia nenhuma. Se eu sou gestor do Barcelona e eu tenho a opção de contratar outro jogador para a lateral esquerda, eu não contrato. A lateral esquerda do Barcelona, para mim, está preenchida com o Baldé. Pra mim Ainda também. não é um jogador perfeito? Não. Mas é o jogador que tem a se desenvolver e vai chegar lá. Na Sim. minha opinião, ele vai chegar. Pessoal, eu conversei muito com o Giovanni sobre o sentimento dessa partida, né? O que esperar. E confesso que eu posso até me contradizer um pouco falando isso daqui, que eu já falei muitas vezes que eu confio muito no Barcelona, confio muito no trabalho de Xavi, mas a competição europeia, infelizmente agora, nesses últimos anos, a Europa League, o Champions League uns anos atrás, a competição europeia me traumatizou. E eu vejo o meu time traumatizado jogando a competição europeia. Então, baseado nos desfalques, baseado como foi a ida, que eu achei meu time até em certas fases da partida até irreconhecível, eu tenho medo amanhã até de um novo vexame. A forma simples que o Manchester United ataca, aquele roubo de bola no bloco médio e acelerar, o Barcelona entrar em parafuso se tomar um gol cedo. Então, assim, o que eu quero amanhã, vocês podem achar isso que é a mentalidade de gente que torce para time pequeno. O que eu quero amanhã é ver meu time competir. Se a classificação vir, maravilha. Mas o que eu tô fugindo, morrendo desesperado, mas que eu tô com medo de acontecer, é um novo vexame europeu, não pela eliminação, pela forma como vai ser. Giovanni pensa um pouco diferente, graças a Deus, né? Porque eu vou até ver se eu me apego um pouquinho na opinião dessa criatura. Diga aí, Giovanni, sua opinião. Cara, eu não acho que o Barcelona. Eu acho o risco Tô do abalado, vexame. pô. Tô abalado. Eu acho o risco do vexame muito pequeno, tá? Eu acho que nós fizemos um jogo abaixo do normal nosso e ainda assim saímos com um empate, que foi um resultado muito bom perto do jogo que nós fizemos, na minha opinião. Com Sim. todo respeito ao Manchester, tá? O Manchester é uma equipe que vem jogando Alguns muito bem. torcedores não entenderam isso que a gente falou do leve É, favoritismo nosso, mas não é exatamente. Não favoritismo. era favoritismo a classificação. A classificação, para mim, estava em aberto. Estava em aberto, perfeito. Em aberto. Mas eu achei que no jogo de ida, com os desfalques do United, que seriam muito mais pesados do que os nossos, a gente tinha favoritismo em casa. Sim. Agora o favoritismo é do United. E eu entendo isso. Então a não classificação pode acontecer. Mas eu espero um jogo bom. E eu acho que se a gente fizer um jogo bom, mesmo com os desfalques, se Ferran, que na minha opinião seria o titular, se o Ferran jogar e fizer um jogo bom, se o Lewandowski marcar gol, entendeu? Se o Rafinha fizer um jogo bom, a gente consegue mitigar a diferença, diminuir ali a diferença entre um elenco e o outro, e a gente pode sair com a classificação. É só o que eu quero. Eu tô muito pessimista, tô com medo do vexame, tô me apegando até nessa opinião de Giovanni. A gente queria escutar, ler, na verdade, na opinião de vocês, como é que vocês estão de cabeça aí para esse jogo. Se Barcelona consegue chegar lá e
se apresentar bem, classificar, vai ser apertadíssimo, é passeio do Manchester United. Eu tenho medo muito, muito, muito do meu time entrar em parafuso. O meu time entrar em parafuso, baseado no histórico recente aí, mas é fé, né, velho? É se apegar, na verdade, eu tô com essa cabeça me apegando no que tu tá falando, velho. Sério mesmo. Eu normalmente sou um cara bem pessimista também, mas eu tô confiante. Eu não tô confiante na classificação, acho que está em aberto, deixando bem claro, mas eu tô confiante que podemos fazer um grande jogo e que o vexame é pouquíssimo provável. Mas, pessoal, espero que vocês entendam. Deixa aí na opinião de vocês a escalação, deixa aí se vai ser com 4 meio-campos ou Resultado do 3 jogo também. atacantes, resultado do jogo, classificação, isso tudo vocês deixem aí. A gente vai trazer aqui. E só deixar um recado, porque assim, teve uma pessoa que acertou a escalação no jogo contra o Cádiz. Porém, a gente dá uma olhada, assim que sai a escalação, a gente olha. E os comentários foi muito em cima. Então a O cara gente tá não pensando que a trouxe gente por tem isso. quantos anos, porra? Aí a gente não Jogo de trouxe por 5 isso, horas, a porque na escalação tem hora que dúvida, sai 3h45, aí tá lá a escalação do cara junto com o horário que sai. Ainda cobra da gente que tá acertando a escalação. a gente não tem como trazer. Tem que trazer com algumas horas mais antes, ou um dia de preferência, para a gente poder trazer. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais. Até amanhã e Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.